Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo. Eu sou Viviane Costa. Que bom receber você aqui no SBT Brasília, segunda edição. Hoje é quinta-feira. Vem comigo, vamos começar juntos o nosso jornal? E a gente começa o jornal com uma notícia fresquinha que saiu agora no fim da tarde. O secretário de Saúde, Osnei Okumoto, foi exonerado do cargo. Vamos conversar com a Vanessa Vitória. Vanessa, boa noite para você. Olha, foi a segunda vez que ele deixa a secretaria em meio a essa pandemia. Olá, Viviane, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Exatamente, ele chegou a sair, lá no inicinho da pandemia, em março do ano passado, assumiu ali a presidência do Hemocentro. Meses depois, em setembro, reassumiu ali o comando da pasta da saúde. E hoje, o ex-secretário de Saúde do Distrito Federal, Osnei Okumoto, foi exonerado em meio a questionamento sobre a contratação de 100 leitos de UTI em hospitais de campanha sem licitação, no valor de mais de 102 milhões de reais. O Tribunal de Contas do DF deu 5 dias para a Secretaria de Saúde explicar o que aconteceu, porém o GDF nega que a saída de Osnei esteja relacionada ao caso. Ele deve voltar para a Fundação Hemocentro de Brasília. Para o lugar de Osnei chegou a ser anunciado o médico Alberto Aguiar Santos Neto, que decidiu não assumir o cargo por motivos pessoais. O secretário de governo, José Humberto Pires, assume interinamente a pasta da saúde. Inclusive, Viviane, hoje muita gente sentiu a ausência ali, de Osnei Okumoto na coletiva que ele sempre faz com os jornalistas, dando atualizações sobre a pandemia. Osnei não compareceu, isso acabou chamando a atenção, Viviane. Ô, Vanessa, e nessa coletiva aí deram um balanço, Chegaram novas doses, mas ainda não vão reduzir a faixa etária? Ainda não, Viviane, sabe por quê? São poucas as doses, Hoje o Distrito Federal recebeu pouco mais de 25 mil doses de vacinas que vão ser distribuídas amanhã. Então ainda não dá para fazer essa ampliação, da faixa etária. A gente sabe que no início da semana começaram a ser vacinados os adolescentes com 17 anos, mais de 24 mil já foram vacinados, e ainda não dá para fazer essa ampliação, pelo menos por enquanto. E aí os adolescentes ficam bem ansiosos para tomar a vacina, ainda mais com o retorno das aulas presenciais na rede pública, A gente já sabe que são pelo menos 89 casos de Covid-19 já notificados, tanto de alunos quanto de professores. Mas por enquanto a ampliação não acontece. O que aconteceu hoje, que começou hoje, foi aí a ampliação para antecipar a vacinação da Pfizer para quem tem D2 agendada ali no cartãozinho de vacinação até o dia 3 de setembro. Então essas pessoas já podem começar a tomar a antecipação. A AstraZeneca, para quem tem até dia 31 de agosto, também está ampliada aí a antecipação de segunda dose, Viviane. Obrigada, Vanessa, pelas informações, viu? Olha, muita gente querendo tomar vacina. Olha só o que aconteceu lá em Planaltina. Um adolescente de 16 anos, armado, causou uma briga hoje num posto de vacinação e 24 doses de vacina contra a Covid-19 foram perdidas. O adolescente chegou no posto e foi informado de que não poderia ser vacinado porque não tinha a idade adequada. E aí, em resposta, ele teria ameaçado servidores e enfermeiras. Em seguida, teria derrubado a mesa onde estava o material de vacinação. E aí, depois, o menor foi apreendido em flagrante, levado para a delegacia da criança e do adolescente. O atendimento no posto teve que ser suspenso. Gente, que loucura isso, hein? A Justiça negou o pedido de prisão domiciliar do advogado Paulo Ricardo Moraes Milhomem, que atropelou uma mulher depois de uma briga de trânsito no Lago Sul. A gente mostrou isso aqui ontem à noite. Em audiência de custódia nessa manhã, ele teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Paulo Ricardo seguirá para o complexo penitenciário da Papuda para o cumprimento da prisão preventiva. Na decisão, a juíza Paula Afonsina Barros Ramalho destacou que o auto da prisão em flagrante traz indícios suficientes da autoria do crime e que as imagens revelam a gravidade do caso, indicando a periculosidade do autor e levando à conclusão de que sua liberdade afetará a ordem pública. O crime aconteceu na manhã de ontem. Depois de discutir com a servidora Tatiana Matsunaga na altura da QI 15 do Lago Sul, o advogado teria perseguido a mulher até a rua em que ela mora. Após nova discussão em frente à casa, o homem arrancou com o carro e atropelou Tatiana. Ele foi preso em flagrante logo em seguida.
Por volta de 10h50 da manhã, ele se apresentou aqui com o advogado, só que no momento que ele se apresentou, nós já tínhamos sido avisados de uma forma muito rápida pela Associação de Moradores e por meio das imagens de segurança do circuito ali da região, nós já tínhamos conseguido identificar o condutor do veículo. Por essa razão, foi feita a avaliação pela autoridade policial, que entendeu que a apresentação dele na delegacia não obstava a lavratura do auto de prisão em flagrante, considerando que nós já estávamos em diligências para a sua captura. A defesa disse que vai recorrer da decisão. Em nota, também afirmou que Paulo não perseguiu a mulher, mas que foi à rua dela porque queria esclarecer a discussão, no qual teria sido vítima de xingamentos e gestos obscenos, e que arrancou com o carro porque ficou com medo de ser agredido pelo marido da servidora. A OAB do Distrito Federal divulgou uma nota sobre o caso. Para a entidade, o atropelamento de Tatiana Machado Matsunaga choca a sociedade e a advocacia, pela brutalidade, pela motivação e pelo fato de ser um advogado o autor do crime. Tatiana Matsunaga segue internada. Segundo informações, o quadro clínico ainda é delicado. Ela teria passado por cirurgias no tornozelo, lombar e na cabeça. Um projeto de lei proposto pelo governador está provocando polêmica entre moradores de regiões administrativas. Isso porque o texto propõe liberar a realização de serviços comerciais em áreas residenciais. A proposta já passou pela Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara Legislativa. Alguns períodos na vida são marcantes. Um deles, Cláudio, de 75 anos, lembra bem. Abril de 1980. Foi quando ele e a família chegaram para viver no Lago Norte. 40 anos depois, ele está preocupado. Parece ser uma imposição do Estado e não a vontade que a população tem de manter essa situação de uma zona urbana, regular, tranquila, certo? Que nós moramos aqui há tanto tempo. Além de Cláudio, moram aqui no Lago Norte 5.500 famílias. Quase 28 mil pessoas. Um lugar tranquilo, calmo, valorizado e que está no centro de uma grande polêmica. Um projeto de lei complementar propõe a inclusão de serviços comerciais em áreas residenciais. Quem vive aqui está indignado. O projeto de lei complementar 69 de 2020, proposto pelo Poder Executivo, altera a atual legislação sobre o uso e ocupação do solo, desejo dos setores produtivos. O texto recebeu parecer favorável e foi aprovado na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara Legislativa do DF. A mudança atinge 33 regiões administrativas do Distrito Federal. Antônio Matoso é presidente de uma associação de moradores do Lago Norte. Ele disse que o GDF não dialogou com a comunidade. Não estamos só permitindo trabalhos unipessoais de uma pessoa, um engenheiro, um arquiteto, no seu escritóriozinho na casa onde ele mora. Vai ser permitido que toda uma residência vire um negócio. De acordo com o projeto, podem ser instalados em áreas residenciais escritórios de atividades como arquitetura, engenharia, decoração, fotografia e imobiliárias. Alguns serviços, como serviços de arquitetura, de engenharia, de tecnologia, são serviços que têm um impacto muito leve e outros mesmo que apresentem características de uma certa compatibilidade com as atividades residenciais, eles podem trazer sim algum conflito, principalmente com relação à poluição sonora e ao uso da malha viária. No Guará 2, este morador destaca que é favorável à inclusão de áreas comerciais, desde que isso aconteça de forma ordenada e dentro da lei. Eu sou favorável, porque eu acho que tudo que venha com diretrizes para regulamentar é ótimo, tendo fomento do comércio, mas tudo dentro de um plano diretor, ótimo, né? Eu acho que todo mundo ganha com isso. Consultar e ouvir os moradores é fundamental, destaca este advogado. A ausência desse diálogo, segundo ele, pode ter consequências jurídicas. É condição essencial a realização de audiências públicas sob pena de ofensa ao princípio da democracia participativa. E uma reclamação recorrente é que essas audiências ocorridas durante a pandemia não tiveram a participação efetiva da população. Cláudio, um dos moradores mais antigos do Lago Norte, só quer uma coisa para ele, a família e os vizinhos. Que se respeite a lei que foi assinada
no início de 2019. E nós queremos que se mantenha isso, sem emendas e sem correções. Olha, por meio de nota, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação disse o seguinte, que foram realizadas mais de 100 reuniões com diversos setores da sociedade para discutir a versão preliminar do projeto sobre a inclusão de serviços comerciais em áreas residenciais lá no Lago Norte. Disse ainda que o texto final foi submetido a uma audiência pública e apreciação do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do DF. A gente vai acompanhando. O GDF decretou ponto facultativo na segunda-feira, véspera do feriado de 7 de setembro, e o governo quer evitar tumulto, porque há uma preocupação aí com protestos contra o STF a favor do presidente Jair Bolsonaro. E aí não vai haver o tradicional desfile por causa da pandemia, mas serão tomadas medidas de segurança na esplanada dos ministérios. Tem até uma reportagem no site SBT News, depois você entra lá. A Praça dos Três Poderes será fechada, as duas vias de mão e contramão também estarão bloqueadas para o trânsito de veículos. E aí quem apurou essa informação toda lá foi a nossa analista política, Rosiane Kennedy. Então vamos acioná-la, né? Vamos conversar aqui com a Rosiane. Rosiane, boa noite para você. Olha, deixa eu te falar, essa movimentação toda aí nos bastidores para garantir a tranquilidade no feriado, tá demais, não tá? Tá rolando. Pois é, para você ver como que está o clima na expectativa para esses atos do dia 7 de setembro, né? E já tem uma decisão tomada, viu, Viviane? É que a Praça dos Três Poderes vai ficar fechada para acesso dos manifestantes. Também já tem o ponto facultativo, que você ressaltou aqui, para os servidores do governo do Distrito Federal, na segunda, e também foi decidido por ponto facultativo no Senado Federal agora há pouco. O que tem, eu apurei uns bastidores sobre como vai ser a orientação do governador Ibanez em relação a essas manifestações sobre as forças policiais, né? E aí o que eles decidiram internamente é que assim, não vai haver repressão desses atos. E nem mesmo há nenhuma previsão de punição a policiais que participem dessas manifestações, desde que eles não estejam de serviço, ou seja, não esteja de serviço, não esteja fardado, não faça referência à instituição policial e também, obviamente, não esteja armado. O governador tem tido, de toda forma, uma relação muito próxima com os policiais, nesta semana, inclusive, com uma decisão que foi o cumprimento de uma promessa de campanha, que é aquela para diminuir o prazo, o número de anos trabalhados para poder mudar, né, subir na profissão ali dentro das carreiras policiais, é um afago para a categoria, justamente no momento em que outros estados enfrentam uma tensão com medo de como vai ser essa participação dos militares nesses atos de 7 de setembro. Viviane. Obrigada, viu, Rosiane? As distribuidoras de gás de cozinha anunciaram hoje um novo reajuste no valor do produto. O aumento será em média de 7%. Já é o 7º reajuste somente este ano e o novo valor passa a valer a partir da terça-feira da semana que vem. Ninguém está aguentando mais, né, gente? Olha, hoje você vai conhecer a Melina, uma influencer digital para viagens. Só que dar dicas é só um dos motivos dessa aventura. A Melina faz isso com um diferencial. Ela é uma blogueira com deficiência visual, tem apenas 3% da visão. Já imaginou como é que ela curte os roteiros? A gente foi descobrir no passeio que ela fez pela nossa capital, vamos ver? Ela enxerga com o toque das mãos. O barulho do vento, o som das águas contam as histórias de cada cidade que ela visita. Eu gostei muito do pontão porque, apesar de estar dentro de Brasília, eu senti como se eu estivesse fora, no litoral, em outro lugar, porque ele tem uma brisa muito gostosa que lembra muito o litoral, né? Tem a lagoa, você escutar o barulho dos pássaros cantando, da árvore, né, se movimentando com o vento das folhas. O movimento do lago também, tanto se movimentando com o vento, movimentando quando passa algum barquinho. Eu achei a energia do lugar muito gostosa, tá um dia lindo, sol, foi muito gostoso, eu adorei. Quem ajuda a Melina a trilhar os caminhos é a Hilary, uma cão-guia. A Hilary hoje está com 10 anos, ela já está quase se aposentando, então digamos que estamos fazendo uma despedida de viagens até a aposentadoria dela. A Melina já visitou mais de 5 países e 60 cidades, guiada pela Hilary. Brasília estava ali no roteiro, mas faltava oportunidade. Até que chegou o momento de conhecer a capital do país, local que conta histórias e que também faz parte da história dela. Eu sempre escutava o meu avô, desde cedo, falando de Brasília, meus 2 avós, na verdade.
E eu sempre tinha essa curiosidade de conhecer Brasília. E há pouco tempo eu descobri, contando para ele que eu estava vindo para cá, que ele ajudou na construção de Brasília. Então ele ficou aqui de 1957 a 1960, ajudando na construção da cidade. E ele estava aqui no dia 21 de abril de 1960, quando teve a inauguração de Brasília. Então isso fez ter um gostinho mais especial assim, para poder conhecer a cidade. Para definir melhor o roteiro, a Melina contou com a ajuda do Luiz. Em uma rede social, a paulistana da Garoa encontrou o perfil que ele administra, cheinho de dicas sobre o que fazer no quadradinho. Centro de Informações Turísticas, Brasília em um único lugar. Hoje todos os celulares e computadores eles têm um recurso de acessibilidade, que é um leitor de tela. Então, através desse leitor de tela, eu consigo navegar normalmente pelo celular. As pessoas acham que Brasília ela só é ligada à política, né? E aí a ideia que eu criei esse portal foi justamente disso, de desmificar essa coisa. Mostrar que Brasília tem muita coisa bacana para fazer. O Juan é guia na capital do país há mais de 10 anos. Acompanhou a Melina e a Hillary em alguns pontos turísticos. Ele conta que foi uma experiência incrível. Lá no memorial, eu tinha do lado de fora, fizemos a foto oficial lá com a dona Sara e o Celino. Não podia te explicar direitinho como é a forma de onde está a estátua, mas ela tocou, ela sente lá, então já é outra, são dois complementos que você vai dando, né? Melina perdeu a visão há 11 anos por causa de uma doença degenerativa na retina. Depois de perder a visão, eu fiquei um pouco pensando se eu conseguiria viajar sozinha. Mas a deficiência visual não me impediu de continuar fazendo uma coisa que eu gosto tanto, que é viajar. Ah, e a Hillary, companheira de viagem inseparável da Melina. Claro que a cadela também aproveita, brinca, se diverte. Olha só ela aí tomando um sorvetinho. Que legal. Você quer acompanhar a Melina nas redes sociais? Olha, o perfil dela é o número 4, Patas pelo Mundo Oficial. E para conhecer também cada vez mais a nossa cidade, @Visite Brasília. Você pode levar quem vier para cá para conhecer e acompanhando por lá. É isso por hoje, gente. Obrigada pela companhia. Amanhã tem mais. Um beijo. Tchau, tchau.